Quer duplicar o valor da sua assinatura? Agora assinar o Observador dá acesso a todos os conteúdos e benefícios e ainda há uma anuidade ACP Bronze grátis. Terá vantagens que vão desde plano de saúde gratuito a descontos em combustível. Esta é uma assinatura que vale por duas. Assine hoje em observador.pt com 45% de desconto. Bem-vindos a mais um Realpolitik, uma conversa sobre política e atualidade todas as semanas aqui na Rádio Observador e em podcast. Eu sou o Miguel Pinheiro. E eu sou o Sérgio Sousa Pinto. E, Sérgio, hoje vamos falar sobre a polémica política com a morte de Brigitte Bardot. Vamos falar sobre a passagem dos 40 anos da entrada de Portugal na então CEE, hoje União Europeia. Mas antes temos pequena política, isto também faz falta. Nas presidenciais temos acusações cruzadas de campanha negra. Parece que estamos mergulhados numa campanha muito, muito negra. Os truques sujos sempre fizeram parte da política, não é, Sérgio? Porque isto não há aqui nenhuma novidade. Sim. Os truques sujos sempre fizeram parte da política. Mas nós temos que nos preocupar quando os truques sujos parecem confundir-se com a própria política e já há pouca política fora do território da sociedade. E quando pensamos nestas eleições presidenciais, nós devemos interrogar-nos: será que a natureza da função presidencial gera uma confusão tão grande nos espíritos sobre o que é e para que serve, que não haja temas? Os debates começam sempre com o escândalo da semana, não é? Acontece uma coisa qualquer, o pacote laboral não foi o escândalo da semana, mas foi o tema que, se não houvesse pacote laboral, teria sido outro pacote qualquer, não é? Porque a presidência está refém do curto prazo, não é? E depois vêm os truques sujos, não é? Os truques sujos, essas coisas de investigação e tal. Agora veio esta do Almirante. Enfim, tratantes de contratos públicos, nenhum de nós pode pôr as mãos no fogo. Agora, daí a considerar que o Almirante possa ter alguma coisa a ver com aquilo, admitindo que há ali, enfim, coisas que merecem ser esclarecidas. Parece-me, enfim, mais uma jogada desta campanha suja, que é aquilo em que se está a converter a política democrática, e isto vai gerando o efeito disto. Isto para as pessoas envolvidas, evidentemente, uma tragédia. Também aquele debate do Marcos Mendes com o Almirante, também, enfim. Ele próprio foi enfim, um combate na lama digno do wrestling americano, não é? Mas Hulk Hogan. Eu acho que as pessoas vão ganhando uma náusea. Há uma náusea, quer dizer, o sistema democrático vai ficando todo ele nauseado. E quando pensamos nos nossos regimes, os nossos regimes caem por náusea, por cansaço e náusea. A monarquia constitucional era um regime razoavelmente democrático e liberal, por alguns considerado mesmo o regime mais liberal da Europa. Caiu sem que ninguém achasse que ele merecia ser defendido. A República caiu perante a indiferença geral. E o Estado Novo, ninguém se levantou para defender aquele regime caquético. Quer dizer, quando nós começamos a sentir que há um ambiente político de adultério, que há uma espécie de podridão que corrói os alicerces do sistema e um discurso de permanente autoflagelação e de incapacidade de transportar o debate para outro tipo de temas mais elevados e propriamente políticos. Eu acho que isto primeiro provoca o desinteresse, afastamento, abstenção e, por fim, indiferença radical. E depois, quando há uma indiferença radical, há sempre uma seita de prosélitos ativa, empenhada e determinada. E geralmente são esses que ficam com o sistema político no fim. E isto é aterrador. Até nos podemos interrogar se o sistema democrático não é como um organismo biológico que tem a sua fase de infância, maturidade e depois decrepitude, uma longa decrepitude, não é? Mas quer dizer, temos de fazer aqui uma distinção. É suposto os candidatos a cargos políticos importantes serem escrutinados. Sim, não é isso que está em causa. Pronto, e portanto é importante fazer perguntas, e é normal que seja nestas alturas que surgem os esqueletos do armário, não é? Se é que aqui há algum esqueleto
tanto no Almirante como eu sem perceber nada do assunto, comecei logo Mendes. por esclarecer que acho que não há esqueleto nenhum, não é? Porque aqui não interessa nada, aqui tem que aparecer um esqueleto, não é? O armário está ali, não está nada de dentro. Vamos lá meter já um esqueleto ou 2 ou 3, que é para garantir que o homem já não se consegue movimentar, não é? Submergido em esqueletos. Agora, de facto, além do escrutínio saudável, democrático e que deve existir, as campanhas têm sempre campanhas negras, não é? Têm sempre truques sujos as campanhas e a política, quer dizer, e em democracia e não só. Porque eu estava a ouvir-te a falar da democracia, mas também há truques sujos, não é? Há aquela história. Mas na ditadura não há truques sujos porque aquilo tudo é sujidade na sua essência, não é? Claro, mas há um que eu acho interessante. Enfim, agora já podemos achar estas coisas interessantes, já passou muito tempo, não é? Mas há um célebre com o Mário Soares nos anos 70, quando foram eleitos os deputados da ala liberal e o Pinto Leite ainda era vivo e por isso estava ali a formar-se uma onda contra o regime e puseram a circular forças da extrema-direita puseram a circular um texto de propaganda em que supostamente reproduzia uma entrevista ao Mário Soares, em que o Mário Soares estaria a ter um caso com a correspondente do New York Times em Lisboa, portanto aliado aos Yankees, e em que ele dizia, em que supostamente tinha uma citação em que ele dizia: informa-me que o deputado Pinto Leite pretende usurpar a minha posição de líder incontestado da oposição democrática. Além disso, os subsídios de algumas embaixadas em Lisboa, cujos governantes são socialistas, estão a ser empalmados pelo Pinto Leite e começo sinceramente a estar à rasca de massas. Portanto, fizeram isto. Quem é que dizia isso? Eles puseram a circular este texto como se fosse uma entrevista ao Mário Soares. Umas organizações de extrema-direita que não tinham mais nada para fazer na vida. Sim. Pronto. E isto chegou, portanto, tudo para dar a entender, claro, que o Mário Soares era financiado por forças estrangeiras, que o Pinto Leite também estava agora a tentar ser financiado por forças estrangeiras e que por isso toda a oposição ao Estado Novo era um bando de vendidos e de corruptos aos estrangeiros. Mas aquela de que o Soares tinha pisado a bandeira nacional e não sei... Não, claro. Com o Mário Soares há muitas... Há a história de que supostamente teria pisado a bandeira numa manifestação em Londres, não é? Durante a visita de Marcelo Caetano a Londres, não é? O Mário Soares tem várias, não é? Também há uma série de citações quando foi da descolonização que supostamente ele teria apelado à morte dos colonos brancos, e depois tiveste, mas enfim, Mário Soares também esteve do outro lado, não é? Há aquela célebre campanha negra da suposta dívida do Sá Carneiro à banca, que o Mário Soares não se portou incrivelmente, não é? Eu não conheço bem essa história. Eu acho que o que eu sei dessa história, ou que eu na altura li, e se quisesse ser uma pessoa mais bem informada, bastar-me ler a tua magnífica biografia de fio a pavio do parece que sou o One Trick Pony. Mas quer dizer, ele comprou ações, como é seu direito, e depois uma atrapalhada qualquer inteiramente legítima, quer dizer, não valia nenhuma aldrabice nem vigarice. Sim, ele antes do 25 de Abril estava a comprar uma série de ações e pediu dinheiro emprestado ao Banco Espírito Santo, no tempo em que o Banco Espírito Santo era outra coisa, para comprar as ações. Depois deu-se o 25 de Abril, a Bolsa fechou, claro. E portanto as ações de repente não valiam nada. Ele passou a dívida para o irmão e depois eles deram as ações em troca, enfim. E o Diário, que era o jornal do PCP, andou durante anos a falar daquilo. Depois 30 mil. Certo, porque depois o BESCLE, era o Banco Espírito Santo e Comercial de Lisboa, foi nacionalizado, portanto os sindicatos controlados pelo PCP passaram a ter acesso aos documentos do banco, não é? Pois. E então foi por aí adiante. E ali a dada altura o PS meteu-se no assunto. Portanto, não sabia disso. Foi território do PCP durante muitos anos e depois há ali uma altura em que o PS tenta fazer uma comissão parlamentar de inquérito, ou tentar uma convocação extraordinária do Parlamento. O Parlamento estava de férias e eles fizeram um requerimento assinado pelo Almeida Santos, Jorge Sampaio, Arons de Carvalho. É sério? Foi.
para chamarem, para fazer uma reunião extra do Parlamento. Até há uma história engraçada porque aquilo estava empatado. Então faltava o voto de desempate, que era de quem? Do Adão e Silva, que estava num cruzeiro. E, portanto, eles tiveram que esperar que o Adão e Silva atracasse num porto para ele decidir, e decidiu contra a reunião. E então, portanto, não houve isso. Mas a dada altura, alguém disse ao Mário Soares que estavam a pensar distribuir pelo país umas notas falsas com a caricatura do Sá Carneiro, essas que ficaram famosas. E o Soares diz na entrevista à Maria João Avilés, no livro, aquele livro de memórias, diz que achou graça à ideia. Ai, que ideia tão inspirada. Pronto, e de facto, mas enfim, as campanhas sujas de facto sempre estiveram aí. Mas tu achas que agora isto é mais sério? Ou seja, uma campanha suja hoje é mais perigosa para o regime do que era nos anos 70 ou nos anos 80? Não, eu acho que as campanhas sujas apareciam no debate político, mas elas não se substituíam ao debate político, não é? Ninguém pode acusar Sá Carneiro ou Mário Soares de não debaterem as grandes divergências políticas sobre o andamento do país e para onde é que o país devia dirigir, não é? Acabar de sair daquela tormenta revolucionária, já sei o Império Colonial, qual era o destino deste retângulo, não é? E depois apareciam as campanhas sujas, que não deviam ter aparecido, nunca fazem falta. Faz-me sempre impressão pensar que alguém as imaginou, alguém com menos escrúpulos as construiu. Mas de facto elas não aparecem sozinhas, não é? Esta aqui também não apareceu sozinha e isso é aflitivo. Mas quer dizer, a política não era toda uma sujeira. O debate político tem sido contaminado com estas alegações. É quase um combate em que a questão é a honorabilidade do adversário. O adversário. O meu querido amigo tem ideias extraordinárias sobre o país. Por exemplo, concorda comigo que é preciso salvar o SNS, que é um ponto de grande convergência que vai da extrema-esquerda à extrema-direita. Todos querem salvar o SNS. E depois tem ideias que geralmente são platitudes do mesmo género, não é? E depois vem a honorabilidade. Mas o meu amigo, apesar de ter essa excelente ideia, é uma pessoa que não reúne as condições de honradez e transparência para exercer cargos públicos desta importância. E a campanha depois gira à volta disto. E eu acho que os responsáveis são aqueles que montam estas coisas, mas não são o espaço público todo ele participa nisto. É como que cada um toca o seu pequeno instrumento, um tem os pauzinhos, outro tem o realejo. Ninguém sente que tenha o poder de demolir o sistema democrático, mas quando se ouvem esses instrumentos todos, já sob a forma da orquestra, nós percebemos que isto está a precipitar o regime num abismo de descrédito, não é? E de cansaço. E as pessoas já não conseguem ligar a televisão para ouvir falar de porcarias, não conseguem, de contratos, que não sei o quê, nem sei que contratos foram estes, compraram o quê? Compraram capacetes, compraram pistolas, que diabo de concurso foi este? Um deles acho que era material de escritório. Material de escritório, pá, foram o quê? Compraram canetas e afinal só vieram metade das canetas, que não é possível viver neste ambiente de podridão, não é? Depois a ideia que se vai estabelecendo é que todo o sistema é um sistema de podridão e há um clamor pela higienização da vida pública, não é? E depois vêm os higienistas, que geralmente vêm uns para instaurar a ditadura do voluntariado, que vai pôr fim a toda esta bandalheira. É o homem novo, vem o homem novo. O homem novo, a primeira prioridade do homem novo é dar cabo do homem velho. Não é? Não, a esquerda quer o homem novo, a direita quer o homem velho. Os socialistas não querem o homem novo. Make Portugal honest again. Nunca me ouviste dizer que queria o homem novo. Eu sou afeiçoado ao homem velho. Não, quando eu digo a esquerda, não, quer dizer, não é a tua esquerda. A esquerda da tua veneração, aquela à qual tu dedicas especial. Mas de facto mas quer dizer, é tão mau querer o homem novo como querer o homem velho. De facto, esta ideia de que o homem antigo, antigamente não havia coisas destas. Com certeza que havia. Não, o homem novo, a ideia do homem novo é o homem novo, a sociedade, quer dizer, no fundo é a reconstrução das condições do selvagem do Rousseau. Quer dizer, se nós construímos uma sociedade que toda ela é a natureza idealizada do Rousseau,
onde não há violência, só há passarinhos, pirilampos, prados verdejantes. E o homem novo, qual Adão ia acompanhado da sua companheira Eva, vive num estado de inocência e perfeição. E depois de repente vem a civilização, com toda a podridão associada. Se nós revolucionarmos a sociedade, se nós pusermos em linha com os esplendores da vida natural, não é? Se toda ela for justiça, leite e mel, então o homem, o horroroso homem que engana e explora o seu irmão, vai deixar de existir. E vamos todos poder reluzir no esplendor da nossa essência humana, que é uma espécie de regresso, não é? À ideia do Adão e Eva antes do pecado original. Portanto, o homem novo é isto. O homem novo é uma maluquice. Quando tu dizes homem novo, homem barra mulher, não é? Não estás a fazer parte do heteropatriarcado opressivo, pois não? Não. Estou a ser homem velho. E, portanto, estou a falar em homem com maiúscula. E, portanto, o homem novo é uma utopia criminosa, não é? E o homem velho é o quê? Nós temos é que aceitar o homem velho, porque o homem velho é um homem cheio de defeitos inerentes à condição humana e à natureza humana. Mas também é um homem cheio de qualidades e de maravilhas e de esplendores, de decência, de humanidade, de bondade, de generosidade, de criatividade. O homem velho é este complexo, que não é bom nem mau, é o homem na sua natureza humana, não é? Por isso é que é tão impressionante nós lemos aqueles textos escritos há 2000 anos e nós reconhecermos naquela gente. Nós reconhecemos naquela gente inveja, malvadez, bondade, esperança na vida eterna, terror da morte, está lá tudo. Sim. Está lá tudo. Isto não muda. A experiência de fazer o homem novo foi testada em 2 grandes momentos históricos. Com a Revolução Francesa, em que o Robespierre, tudo o que considerava que era homem velho, separava-lhe a cabeça do resto do corpo. É verdade? Claro que isso era uma missão horrorosa, porque ficava despovoada a França e Robespierre sozinho. O homem novo comunista também era sinistro, não é? Porque o homem novo comunista revelou ser um autocrata, um tirano e pôs de pé um sistema totalitário, não? Um sistema totalitário. Também com vista à erradicação do homem velho, não? E que foi feito de uma maneira científica. Logo, as pessoas falam muito do Stalin, como se Lenin fosse um simpático, um santo. Quer dizer, Lenin, como se as coisas só tivessem começado a correr mal, quer dizer, quando chegou o extermínio de cidadãos e famílias inteiras russas só por crime de pertencerem ou terem nascido de uma determinada classe social. Quer dizer, gente que era totalmente inaproveitável para homens novos, não é? Estes é que não há a menor hipótese de converter isto num homem novo. Estes estão mesmo poluídos pelas deficiências e da humanidade. E o homem novo vai ter que ser construído e vai ser uma realização de tal magnitude e importância e beleza que se justificam estes sacrifícios humanos. Aquilo que foi uma espécie de holocausto, não é? Como faziam os tipos os cartagineses que atiravam as criancinhas para dentro daquelas fogueiras de Moloch Baal. Portanto, era um sacrifício, foi um holocausto. Sacrifícios humanos em nome de uma utopia, uma teleologia religiosa. Porque o comunismo, no fundo, é uma religião. Vamos ver se a 18 de janeiro temos homens novos, homens velhos ou homens de meia idade. Nós voltamos já. Bem-vindos de volta ao Realpolitik. Esta semana, com a morte de Brigitte Bardot, surgiu a grande dúvida. Brigitte Bardot era fascista ou não? Primeira dúvida. Segunda dúvida. E será que isso importa? Sérgio, importa, não importa? Eu acho que não importa, porque ninguém quer saber do pensamento político de Brigitte Bardot. Quer dizer, não foi uma grande teórica da ciência política, nem da filosofia política, nem participou ativamente no jogo político como candidato de só que fosse. E, portanto, nós temos que reconhecer que Brigitte Bardot era uma pessoa de extrema-direita. Se tinha simpatias fascistas ou não me admiraria que as tivesse.
Hoje em dia há imensa gente da direita radical. Brigitte Bardot foi de uma direita radical e extremista, francamente antidemocrática, porque até a própria Frente Nacional hoje não é a Frente Nacional dos ressabiados da Argélia e que atentaram contra a vida do general de Gaulle e aquelas organizações secretas todas daquele período e tal. Mas de facto distinguiu-se pela consistência de um pensamento antidemocrático. Chamar pensamento também se calhar é excessivo, não é? Mas pronto, uma posição pessoal antidemocrática de tipo fascista. Mas quer dizer, mas alguém quer saber do que pensava a Brigitte Bardot? Nós gostamos de vê-la no cinema. Quer dizer, ninguém na posse das suas faculdades vai perguntar a Brigitte Bardot o que quer que seja sobre as causas da Segunda Guerra Mundial. Não interessa nada ao que ela pensa. Provavelmente só pensa parvoíces. É que o grande ponto, uma polémica que houve muito em França, mas em Portugal também, porque o PAN apresentou uma moção no Parlamento na qual não falava do pensamento político de Brigitte Bardot, e algumas pessoas viram isso como o horror supremo. Aqui o ponto é se na arte, é uma conversa antiga, não é? Sobre se na arte as posições políticas dos artistas nos devem levar a olhar para o que eles fazem de forma diferente, se os devemos evitar por causa disso. Eu acho que há diferentes níveis de responsabilidade. O nível de responsabilidade de uma atriz como a Bardot, acho que é mínimo. O nível de responsabilidade de um escritor, eu acho que é diferente. É? Eu acho que sim. Então, por exemplo, vamos lá, falemos do caso de um dos fascistas mais extraordinários. Convém esclarecer que o fascismo é um fascismo antes da guerra é uma coisa, o fascismo depois da guerra é outra coisa. O fascismo como regime é uma coisa, o fascismo como movimento intelectual e político é outra coisa. E o fascismo como movimento intelectual e político recrutou boa parte da elite intelectual e artística europeia naquele período dos anos 30. Alguns pagaram preço por isso e outros foram reciclados a seguir à guerra. Mas o fascismo movimento, além daquelas que toda a gente sabe, o Marinetti, os futuristas, todos os movimentos, aqui em Portugal também, quer dizer, todos os movimentos modernistas tiveram assim uma paixão pelas soluções autoritárias. O fascismo representava a modernidade, o novo, o diferente, a agitação. Em relação a um sistema liberal visto como caduco, senil, corrupto, e que no fundo acaba por se aliar ao fascismo para sobreviver, porque entretanto outra ameaça aparece no horizonte, não é? A redenção das misérias sociais e políticas com o famoso homem novo de que estávamos a falar de repente o comunismo de um lado com todo o fascínio que exercia sobre as elites intelectuais europeias. As pessoas têm que pensar que o fascínio que o pensamento comunista exerceu no pós-guerra sobre uma parte significativa da elite intelectual europeia foi muito parecido com o fascínio que exerceu antes da guerra o fascismo sobre as elites intelectuais. Nós tentamos, já falámos o Céline. O Céline é considerado o maior escritor, talvez o segundo a seguir ao Proust, o maior escritor francês do século XX. Quer dizer, não só é um gigante da literatura universal, como é talvez o mais repulsivo de todos os escritores que se aproximaram dessas ideias. Era um tipo mau caráter, fascista, colaboracionista com os nazis, antissemita, tem escritos antissemitas absolutamente repugnantes. A seguir à guerra fugiu, viu logo que a vida lhe ia correr mal, fugiu, primeiro para a Alemanha, depois para a Dinamarca, salvo erro. Bem, é o Céline, mas nós hoje lemos A Viagem ao Fim da Noite e temos que reconhecer que estamos diante de um gênio da literatura universal. E perante esta situação paradoxal, porque é que não está tudo organizadinho? Os fascistas deviam ser péssimos escritores, deviam ser feios, deviam ser aberrações da natureza, tipo, o Criador não esteve bem, este saiu mal. Não, e os democratas, tudo gente resplandecente de virtude. Mas não é assim, a vida é uma grande confusão. E tivemos o de La Rochelle. De La Rochelle, suicida-se a seguir à guerra, não é? Foi um colaboracionista empenhado, também um grande escritor.
só para falar daqueles que ninguém tem ousadia a dizer que não foram grandes escritores. Depois o Brasilac foi fuzilado. Pronto, e acabou-se logo. Está resolvido o problema. O Ezra Pound também sobreviveu. Ezra Pound, a gente sabe que é um fascista entusiástico. Alguém se lembra dos entusiasmos fascistas de Le Corbusier? Também teve o seu período dos entusiasmos fascistas. Aqui há tempos foi publicado um livro de correspondência entre dois escritores maiores franceses, Chardon e o Paul Morand, onde os escritos do pós-guerra são uma espécie de correspondência secreta com os dois a dizerem mal do regime democrático e da Quarta República, não sei o quê. Portanto, quer dizer, uma aversão secreta e foi ali um fogo que se manteve aceso ao longo de décadas sem que a sociedade francesa suspeitasse. Dois fascistas retintos ou pessoas com simpatias fascistas. Tivemos o Marinetti, tivemos o Gabriel D'Annunzio, que é o grande esteta do fascismo, que inventa tudo, as fatiotas negras, as grandes encenações, as bandeiras, os archotes, a saudação romana, é tudo o grande poeta Gabriel D'Annunzio que inventa esta palhaçada toda. E que até tinha um papel, era assim visto como uma espécie de Messias encarnado, Mussolini e por outras pessoas, quer dizer, havia romarias ao D'Annunzio, portanto, ele até teve ele não estava propriamente num castelo isolado a escrever literatura, não é? Não, ele tinha um papel, não é? Invadiu, ele, de facto, tinha... Era um grande apóstolo da teoria da vitória roubada, não é? Portanto, a Alemanha, na Primeira Guerra, tinham combatido aqueles grupos militares que depois deram origem às milícias fascistas e tal, que eram uma espécie de tropas de choque, o equivalente italiano aos Stormtrooper alemães, e invadiu a cidade de Fiume, que considerava que os tratados tinham que reconhecer que era italiana. Os tratados diziam não, isso vai para a Jugoslávia, e invadiram a cidade de Fiume, lá ficaram, lá apareceram os couraçados da República Italiana para tentar tirar lá os malucos, não saíam, fizeram uma Constituição que é das mais progressistas que a Europa teve, não é? Naquela altura então é quase um anacronismo, reconhecimento, eram libertários, eram todos o fascismo era libertário, que é uma coisa espantosa, tolerante, enfim, aquela gente era toda meio... enfim, chamamos-lhe avançada para a época. Mas porquê é que tu achas que os escritores têm uma responsabilidade diferente de um ator, por exemplo? Porque vou dar-te outro exemplo. O D.H. Lawrence, esse grande escritor, os romances dele, o Amante de Lady Chatterley, tem passagens claramente antissemitas. Portanto, esta ideia de que havia uma decadência do Ocidente moral associada a um domínio judaico, não é? Que havia uma oligarquia judaica que controlava tudo. Isto está presente nos livros dele, está presente no Lawrence, está presente no Doré La Rochelle. Os livros estão cheios de remoques anti-judaicos, racistas puros. Quer dizer... apesar de tudo, há aqui uma diferença entre isto e a Bardot andar a fazer os filmes com o Roger Vadim, que não fazem mal nem fazem bem, e depois vai para casa proteger animais e defender o fascismo. Quer dizer, não há o mesmo nível de responsabilidade. E depois há um ponto que é o de que se começamos a pôr de parte os atores ou os escritores fascistas, lá está a seguir. É uma carnificina. Temos os escritores e os atores que simpatizavam com as ditaduras, com os regimes comunistas e que nos romances tinham também passagens em que tentavam explicar-nos como a Rússia era de facto um paraíso, e depois realmente porque é que devemos ficar por aí, não é? Nós até tivemos recentemente... E quando damos por nós, estamos outra vez à procura do homem novo. Não, certo. Não, mas depois até caímos muitas vezes na tentação de ir atrás de escritores, não por aquilo que eles pensavam, mas por aquilo que eles eram. Quando tivemos a invasão da Ucrânia pela Rússia, houve essa tentação de tirar os escritores russos de todo lado. Sim. Uma coisa é na Ucrânia, apesar de tudo, no país invadido, não quererem ter livros de escritores russos nas livrarias e não quererem ter apresentações de bailados ou de peças de teatro de autores russos. Apesar de tudo, agora tivemos noutros países muita gente a defender que
Quer dizer, Tolstói, Dostoiévski eram russos. Não, Pronto, representam isso é o imperialismo russo. Isso é gravíssimo porque é uma tentativa de transferir a inimizade relativamente ao regime de Putin para uma inimizade à Rússia e ao povo russo. Quer dizer, isto é uma coisa sinistra, não é? É uma coisa tipicamente do século XX, esta ideia de que, a partir do momento em que aparecem os Estados, os regimes de massas, os partidos de massas e a guerra total e a guerra industrial e os civis são alvos legítimos, e quando aparecem todas essas variedades de povos contra povos, não é? começa a gerar-se essa ideia de se calhar vale a pena fomentar o ódio. Mas todos fizeram isso. Na Primeira Guerra Mundial, os alemães eram tratados pelos ingleses como os hunos. Os hunos, não é? Como se fosse Átila está de volta e vem umas hordas, não sei o quê. Hitler também achava que as hordas, que os russos soviéticos, eram uma espécie de mongóis, não é? Essas hordas asiáticas, não é? Todas contaminadas com sangue amarelo. Apesar de tudo, o Hitler depois levava isso ao limite do extermínio, coisa que não acontece, não é? Diferente. Claro, é diferente. Mas tens toda a razão, porque assim, então, a pessoa não pode deslumbrar-se com Dostoiévski, com o Tolstói, com todos os gigantes da literatura russa e com o ballet russo e com a música russa. Como é que é possível? Então vamos amputar-nos desses cumes da criação humana e da arte só porque um determinado regime decidiu criminosamente invadir um país vizinho. Portanto, o resumo é: vão ver os filmes da Brigitte Bardot sem peso na consciência. Não se preocupem lá com isso. Aliás, convém lembrar já essa história do PAN que tu trouxeste, como sempre, com muita oportunidade à discussão, porque como é que se podia um podcast sério esquecer-se da existência do PAN. E o PAN, sem querer insultar ninguém, o fascismo, o nazismo é o primeiro regime político. Não, mas o PAN não confundiu, ou seja, o PAN simplesmente não falou, ou seja, foi criticado por não ter falado das inclinações fascistas da Bardot. Eu estou a lembrar-me se começamos a fazer associações, nunca mais saímos daqui. O Hitler era vegetariano, portanto já tinha adotado a dieta do PAN. Coitado do PAN, não tem culpa disto. Havia aqui uma partilha de pontos de vista no plano dietístico, né? da alimentação humana ideal. O Hitler testava fumadores, ninguém podia fumar a 150 metros dele. O Hitler dedicava um amor aos animais que notoriamente nunca dedicou ao seu semelhante. Quer dizer, a vida é isto. O regime alemão era dentro dos seus quadros racistas e obcecados com a saúde e com o alemão perfeito. Aqueles tipos conseguiam entrar para a SS porque todos os antepassados eram germânicos e não sei o quê, porque aquilo era supostamente a expressão mais pura da excelência da raça, não é? Não deviam fumar, não deviam fazer nada, tinham que fazer exercício, passavam a vida a ginasticar-se, tinham uma vida, quer dizer, que hoje em dia seria prescrita a Progressão Mundial de Saúde. E em relação aos animais, amor absoluto e total, dentro de uma espécie de romantismo alemão renascido, quer dizer, aquele famoso amor muito documentado do Hitler aos seus cães, quer dizer, uma coisa, um homem que atrocidava milhões, que organizou um sistema de extermínio industrializado de seres humanos, andava ali a brincar com os cães como uma criança comovida. Quer dizer, lá está a complexidade do homem. Sérgio, mas agora absolvam lá o PAN dessa coisa da fascista. Me interessa, ela gostava de animaizinhos e o PAN também gosta de animaizinhos. Acho que é esse o ponto. E nós também temos direito de gostar de animaizinhos e não gostar da Bardot, ou gostar de animaizinhos e não gostar do PAN. Pronto. Ou não gostar de animaizinhos e gostar da Bardot. Ou não gostar de animaizinhos e gostar da Bardot, ou achar que a Bardot também era um animalzinho. Olha, não, tudo é possível. Esta esplendorosa diversidade. Sérgio, no dia 1 de janeiro passam 40 anos da adesão de Portugal à então CEE. 40 anos já é muito tempo. A nossa entrada na Europa salvou-nos ou não? Nós vínhamos de um século XX muito pouco recomendável. A Primeira República, ao contrário do que se ensina em alguns livros de história ainda hoje, foi uma ditadura.
Mais ou menos, também não é porque classificá-la assim, pô-la em paridade com o Estado Novo também não é justo. Não estou a pôr em paridade com o Estado Novo. Então o que é que vai vais chamar ao Estado Novo? Se dizes que a Primeira República era uma ditadura. Mas posso. Isso pode. O Estado Novo era um regime dominado por uma facção de um partido que tratava os adversários à lei da bala e da prisão. Quer dizer, ali não havia nenhum resquício de democracia. Mas enfim, pronto, eu sei que o PS tem essa coisa da Primeira República. Não interessa. Não vale a pena perdermos nisso. Estás, em vez de debateres os meus argumentos, já estás. Tens razão. Estás a desqualificar. Tens razão, foi campanha negra. Foi baixa política. Já estavas a fazer uma campanha negra. Tens razão, desculpa. Mas agora deixa-me dizer-te em abono da tua teoria, não é? O grande teórico dessa tese é nada mais, nada menos de que o Vasco Lido Valente, que publicou um livro a todos os títulos admirável, das obras mais importantes sobre a Primeira República, chamado O Poder e o Povo, onde ele explica que basicamente a Primeira República era uma ditadura do Partido Democrático. Portanto, aquilo não era um sistema liberal, era um sistema que não existia uma polícia política, mas depois existia uma espécie de milícias do Partido Democrático que faziam as maldades todas que nós geralmente associamos às polícias políticas. Portanto, a ideia do Vasco Lido Valente era acabar com esta ideia muito importante para o chamado raviralho, não é? Para o republicanismo das romagens à estátua de António José de Almeida. Bem, vocês também, desculpem lá, mas os vossos regimes não eram propriamente... Claro. O ponto é que a oposição ao Estado Novo precisava de apresentar um contraste em relação à ditadura, e precisava dizer às pessoas: vamos voltar, nós já vivemos em democracia, vamos voltar a essa democracia. A ditadura do Estado Novo é uma excrescência e por isso vamos acabar com esta excrescência e vamos regressar ao regime que tivemos durante um pequeno tempo e que foi derrubado vilmente pelo Estado Novo, e vamos voltar à democracia que já tivemos. Pronto. E esse mito político era um regime progressista. Quer dizer, esse mito político era um regime progressista. Esse mito político era importante, e o que o Vasco Lido Valente veio explicar, e custou-lhe muito, teve que pagar um preço ali a dada altura, foi que não, a Primeira República era um regime horrível e por isso não vale a pena arranjar um Éden político qualquer para combater o Estado Novo. Mas enfim, pronto. Mas podemos concordar. Eu acho que a Primeira República não foi propriamente um regime horrível. O horrível foi a ditadura fascista, que foi um regime horrível. Mas podem ser os dois horríveis. Mas podemos concordar que o livro do Vasco Lido Valente é uma maravilha. Portanto, todos devem lê-lo. Todos devem ler o livro do Vasco Lido Valente. Mas enfim, o meu ponto é que eram dois regimes horríveis. Depois tivemos a Revolução e houve ali um momento em que isto podia ter corrido mal, não é? Houve pessoas com muito poder que queriam transformar Portugal numa ditadura comunista, não é? Os democratas sempre olharam para a Europa como a nossa salvação. Se nós estivermos na CEE, na Comunidade Económica Europeia, que era como se chamava então, estamos salvos. Vamos ter uma democracia. Nem que sejam obrigados pelo convívio com países mais civilizados. Sim, ou não. Havia essa justificação. A ideia, e havia outra ideia, quer dizer, lá está, homens como Mário Soares e Sá Carneiro e gente daquela envergadura tinham uma coisa muito importante que convinha que, por exemplo, viesse ao de cima nestes debates das presenciais, que é o sentido da história, perceberem o sentido da história. E Sá Carneiro e Soares perceberam que, fechado o ciclo do Império, não é? Portugal tinha que se associar a um movimento de integração europeia que representava ele próprio uma projeção da Europa no futuro. Fechado o ciclo colonial, todos os países europeus, abrigados pelo guarda-chuva americano, eram um conjunto de pequenas insignificâncias históricas, condenados a serem governados a partir de fora por uma qualquer potência maior, se não tivessem esse sentido da história, a compreensão de que não, nós todos juntos teremos a massa crítica, a riqueza, a população, o território, para continuarmos a existir soberanos e livres e a defender aquilo que para nós socialistas era muito importante, que é o nosso modelo específico, o nosso modelo social, não é? Com todos aqueles aspectos positivos e que nós na esquerda achamos que é o resultado da luta organizada dos trabalhadores, com os seus partidos, os democratas, os socialistas e não sei o quê, e que outros direitos só que é o resultado da filantrópica inclinação dos poderosos do mundo, seja como for, o Estado Social, o Estado de Previdência. Portanto, isto era vamos para o futuro, vamos para a unidade europeia,
Mário Soares nunca escondeu que era federalista. Ele achava que mais cedo ou mais tarde nós hoje todos íamos reconhecer que podíamos ser diferentes dentro de uma unidade política. E achavam que a Europa era realmente, e eu também acho, e achamos realmente. Mas esse comboio já passou, não é? Acho eu. Pelo menos é uma ideia que... Qual comboio? Do federalismo, diria eu. Mas nós nunca sabemos quando o comboio... Na história, é que o comboio vai? Olha, por exemplo, vem um comboio horroroso. A gente já vê, já soube o barulho das botas e as bandeiras negras, não é? Portanto, quer dizer, se este comboio saiu da estação e já vem aí o expresso do fascismo, estamos muito mal, não é? Mas valiam as ilusões integracionistas. Mas e eles tiveram esse sentido da história, quer dizer, perceberam que isto ia ser um país atrasado. Eu lembro uma vez, há muitos anos, hoje as coisas mudaram, eu lembro de visitar o Uruguai, um país pelo qual eu tenho uma grande simpatia, mas tudo no Uruguai tinha assim um ar de labre, meio escaqueirado, meio decadente, tipo, há aqui uma prosperidade que acabou e agora há aqui um país que não se consegue sequer manter com o nível de desenvolvimento que o empenhamento histórico alcançou e agora está a decompor-se de forma lenta e inexorável. Não é? Há 20 anos o Uruguai. E eu pensava, isto é Portugal, se tivéssemos ficado fora da União Europeia. Portanto, um país dependente do seu minúsculo mercado interno, não é? Mini, não permitia nunca a existência de empresas com uma dimensão significativa, as tais grandes empresas que pagam bons salários, aqui não dava, tínhamos os nossos chocolates, tínhamos os nossos não sei quê, havia tudo em versão portuguesa, geralmente pior e mais caro, porque são os problemas de não termos uma economia aberta, aspecto em que estaremos os dois de acordo. Sem dúvida. E portanto, quer dizer, seríamos um atraso de vida de um país. Agora o Sr. Trump podia aplicar-nos estas tarifas que bem lhe apetecesse. O que é que nós fazíamos? Não fazíamos nada. Agora quem gera a política comercial, como é sabido, é a Comissão Europeia. Portanto, a Comissão Europeia tem poder para defender os nossos interesses, que nós não temos. E portanto, a Europa foi de facto a solução para um país que, depois das veleidades imperiais, deixar que podia continuar a ser um império, ou uma pátria pluricontinental, ou aquelas designações todas inventadas para disfarçar a realidade colonizadora portuguesa. E que achavam que o Império era uma solução para o país alternativa à Europa. Quando, dentro da própria ditadura, os setores mais realistas e mais práticos e mais jovens dentro do marcelismo, todos achavam que o futuro era a CE, que não era o Império. Portanto, sim, sendo que depois, a dada altura, tiveste a esquerda mais radical a achar que Portugal o que deveria ser era uma espécie de líder do terceiro mundo, precisamente por causa das ligações à África, enfim, tudo isso também foi derrotado. Essa tragédia, foi derrotado, não tudo isso foi derrotado politicamente. São desfaltáveis. E acabamos o ano com uma nota de otimismo, que é raro em nós, mas enfim, que é para as pessoas. Deve ser a tua parte. Descansadas. Nós voltamos em 2026, portanto, na próxima quarta-feira, em direto ao meio-dia, de regresso às quartas-feiras. Sabe que pode seguir-nos também nas plataformas de podcast. E nós voltamos para a semana. Sérgio, bom ano para todos, bom ano para nós. É uma alegria. Até para a semana. Até para a semana.